Bom, Rodrigão, primeiro, cara, prazerzão estar aqui. Deixa eu arrumar meu microfone. Vou tomar uma bronca do nosso amigo ali. Obrigado pelo convite. Eu acho muito legal a ideia do grupo e eu acho que no contexto do que eu vou falar tem tudo a ver com isso que você está fazendo, com essa ideia do grupo. Aliás, contexto é uma palavra muito importante, que é uma das palavras que eu mais acredito hoje, é contexto. Tá todo mundo falando em conteúdo, conteúdo já é parte de tudo que está acontecendo. Mas contexto, eu acho que ele tem que estar alinhado com o conteúdo. Então, rapidamente, assim, eu fui jogador de futebol e eu achei que nessa idade aqui, com 33 anos, eu ia estar igual o cara do vídeo, na rede, tranquilo, já aposentado. Com 23 eu vi que eu não ia conseguir, aí eu falei, melhor trabalhar. Eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de jogar fora. Joguei em Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha. E, na verdade, ter jogado nesses países me fez enxergar um pouco mais do mundo e ter um pouco mais de visão do que eu queria para mim. E como contexto, eu quero falar aqui 5 minutos a minha história e depois eu vou um pouquinho pro aprendizado. Quando eu deixei de jogar futebol, isso foi em 2003, eu tinha vivido uma situação curiosa em 2001, num tour que a gente estava na Europa, teve um jogo contra o Ajax, tinha um cara que tinha vendido um clube nos Estados Unidos por 600 milhões de dólares. E aí eu cheguei pro cara e falei o seguinte, ele estava comprando um outro clube, eu falei, mas por que você vai comprar outro clube, né, cara? Por que você não vai simplesmente viver a vida, curtir tua família? Você vai comprar outro clube? Curte aí os próximos 20, 30, 50 anos de vida. Ele falou, não, o problema é o seguinte, se eu não comprar outro clube, eu não vou nem viver os próximos 20. E você é um cara interessante, Rodrigão, e eu acho que você vai entender isso um dia. Demorou um pouquinho, mas eu acho que eu fui entender, e eu realmente entendi. Em 2003, quando eu deixei de jogar futebol, eu ouvi uma frase que era o seguinte, me diga com quem andas que eu te direi para onde vai. E eu venho de uma família simples, meu avô era taxista, depois teve um bar, e meu pai era vendedor de cigarro nem lembro o nome da companhia, Souza Cruz na época, né? E achou um cara que foi um padrinho da vida dele, que era um advogado, pagou uma faculdade para ele e se tornou advogado. E eu jogador de futebol. Intelectualmente não tinha progredido nada, né? Mas eu quando deixei de jogar futebol, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Quando eu ouvi essa frase, eu assistia show business, né? Então era me diga com quem antes tirei para onde vai. Eu assistia show business com o João. Todo domingo, 10h30 da noite na Rede TV. E eu falei, cara, esse cara não tem como ir para um lugar ruim, cara. Esse cara toda semana tá com 2 caras muito top, de baita sucesso. Vou fazer isso aí. Aí eu fui fazer teatro na Globo aqui em São Paulo. Na época tinha mudado a lei de zoneamento em São Paulo e meu pai, além de advogado, tem uma pequena imobiliária em Guarulhos. E eu fiquei em 2004 trabalhando na imobiliária. E foi um ano super positivo, porque quando mudou a lei de zoneamento aqui, as empresas foram para Guarulhos e eu acabei vendendo vários terrenos lá. Chegou no final do ano, eu virei pro meu pai e falei, ó, não é aqui que eu vou ficar não, cara, eu vou pra televisão. Tem um cara chamado João Dória Júnior, esse cara apresenta um programa de televisão, só ele apresenta, eu vou fazer um outro programa com o mesmo formato e vou fazer esse negócio. Me diga com quem anda, direi pra onde vai, vou entrevistar esses caras. Isso foi em 2004, eu comecei em TV fechada, eu comecei na RBI, que é uma televisão do Digênio. Em 2005 eu comecei, em 2006 eu lancei uma revista chamada Segredo do Sucesso, que tinha o mesmo nome do programa, que foi como eu conheci o Rodrigo na Fazenda do Broa, fazendo uma cobertura do FAAP Golf Experience, em 2005. Comecei a me relacionar com as pessoas que eu tinha almejado e aquilo, de alguma forma, começou a transformar a minha mentalidade, né? E o que transformou a minha mentalidade? O ambiente que eu passei a conviver. Por quê? Porque o ambiente que eu passei a conviver tinha uma outra cultura da cultura que eu possuía. E daqui a pouco eu vou conectar assim os pontos de como é que isso fez a diferença para mim até hoje. Em 2006 a gente criou a revista, em 2007 eu criei um negócio chamado Fórum Empresarial Regional. Começou na cidade de Guarulhos, depois a gente expandiu e a gente fez em 10 cidades, desde São José dos Campos, passando por Jundiaí, Santos, Campinas, até São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Marília, Bauru. Esse negócio eu vendi em 2010 para a Momentum. Quem é da área de comunicação, eu conversei com alguém. A Momentum comprou nosso negócio em 2010. Quando a Momentum comprou, foi quando eu investi na faculdade em Guarulhos. A gente comprou uma faculdade e comprou uma empresa de mídia exterior. Quem for em Guarulhos ver os painéis eletrônicos lá, é uma das nossas empresas.
E aí comecei a, enfim, empreender mais e crescer meu portfólio, mas ainda na área de comunicação e educação, convivendo com grandes líderes. Então, por exemplo, o Edson, o Jorge, eram pessoas do meu relacionamento, vamos dizer assim. E eu comecei a entender o que esses caras pensavam, como é que eles agiam, como é que eles viam o mundo, por que eles levantavam todo dia para trabalhar. E de alguma forma comecei a ser contaminado por esses caras, né? No fundo, foi isso. Em 2009 também, na verdade, ainda, só para uma passagem da minha vida, eu montei uma corretora de valores, que era uma... Não sei se você lembra disso. Era uma filial da Umuarama, que é a Um Investimentos. Não sei quem trabalha com investimento na sala, mas eu montei uma filial em Guarulhos. Fiquei 7 meses com o negócio e vendi. Por quê? Porque o negócio era um negócio, todo mundo sabe aqui, né? Na área de investimentos você ganha dinheiro sendo a companhia, independente se o seu cliente ganha, né? Independente se as empresas que estão investidas ganham. Você ganha sempre, você não perde nunca. E eu achava que esse negócio não era legal, não era o que eu queria para mim. Vendi para um pessoal de Brasília e continuei minha vida. Em 2012 eu criei uma companhia de vídeo. E quando eu criei a companhia, eu falei, esse negócio não vai escalar. E eu não tô cansado de trabalhar com serviço, eu preciso trabalhar com alguma coisa que escale para que eu vá para a rede lá, né, cara? Na verdade, no fundo já não era mais para ficar na rede, que agora eu já não quero mais ficar dentro da rede, que eu acho que eu morro também nos próximos 20 anos. Mas eu queria escalar. E foi aí que eu comecei a pensar em Vale do Silício. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre Vale do Silício. Eu li um livro chamado Economia Criativa. E esse livro foi bem bacana para mim. Até porque eu sempre fui um cara cheio de ter ideia, tá? Eu sempre tive muitas ideias. E eu tinha comigo que, as minhas ideias ainda me deixariam bilionário. Eu tenho só tenho ideia boa, cara. Então eu não contava muito as ideias, porque as ideias eram muito boas. Eu vou contar, vou contar, os caras vão ficar bilionários, eu não vou. Então eu tinha um pouco isso comigo. Em 2012 comecei aquela coisa de Vale do Silício, comecei a fazer webinar em Stanford. E Stanford tem, para quem não sabe, tem vários webinars de graça e eu super sugiro, porque é bem legal. E aí comecei a fazer Design Thinking. E aí foi bem legal conhecer esse modelo Design Thinking e tal. Em 2013 eu cheguei para minha mulher e falei, então, vamos passar 3 meses no Vale do Silício? Ela falou, vamos, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer um documentário, me diga com quem antes, direi para onde vai. Foi a mesma frase de 2005 que eu fui para televisão, só que agora era o seguinte, no Brasil eu já estava andando com aqueles caras, né? E os caras ficando bilionário, você vê aí o Edson ficando bilionário e eu não. Eu falei, o que está faltando agora? E eu vi que era esse shift, a mentalidade que eu tinha adquirido, vivendo na cultura que eu tinha vivido com aqueles caras, já não era a mentalidade dos próximos 20 anos. Isso foi muito importante para mim, pessoal. Porque naquele momento, em 2012 para 2013, eu falei, legal tudo que eu fiz até aqui, mas as próximas coisas incríveis que eu vou fazer na minha vida, eu só tenho 32 anos, eu não tinha 52, eu tinha 32. Não vai ser aqui nesse modelo, eu preciso aprender um novo modelo. E aí foi que eu decidi ir para o Vale do Silício, minha mulher topou, ela tinha 7 anos de trabalho numa mesma empresa, pediu para sair e a gente foi. Cheguei lá para ficar 3 meses, quando deu 30 dias eu liguei pro Bruno e falei, vem morar aqui? Aí ele falou, como assim, velho? Eu falei, eu não volto mais, cara, eu vou morar aqui. Ele falou, mas como, velho? Ele já trabalhava com a gente e tal, eu falei, vem morar aqui que nós vamos montar uma web TV. Por quê? Porque quando eu fui para lá, para conseguir fazer um networking muito pesado, rápido, eu criei um documentário. E como eu já era apresentador de TV no Brasil, eu tinha portfólio. Então eu cheguei lá no Vale do Silício, antes, na verdade, eu comecei a mandar e-mail, eu contratei um moleque muito bom que chama Daniel, inclusive está em Londres agora trabalhando numa private equity lá. Esse moleque, eu falei, é o seguinte, nós temos 3 meses para conseguir, espelhar o Vale do Silício aqui. Nós vamos entrar em contato com as maiores startups, maiores venture capital, os maiores investidores anjos, aceleradoras, incubadoras, e eu vou para lá e vou entrevistar esses caras. Em 1 mês lá eu já tinha entrevistado, 30 caras. Eu conhecia mais gente no Vale do Silício do que os brasileiros que já moravam lá há 10 anos. Os grupos que tem de brasileiro, Bay Brasil, por exemplo, da Margarize, eu já conhecia muito mais gente que o Bay Brasil, por conta do documentário, né? E aquilo, eu falei, isso daqui é o que eu quero viver, cara. Aí o Brunão foi pra lá e eu falei, nós vamos montar uma web TV. Criamos a web TV, porque era aquela mentalidade que eu tinha, do serviço. Né? Eu continuava na mentalidade do serviço. Por mais que eu tinha ido para lá para pensar em escalar e como escalar, eu não sabia como. Até porque o máximo que eu sabia fazer computador era mandar e-mail. Melhorou um pouco. Hoje eu uso alguns softwares de gestão. Mas, aliás, essa foi a primeira cagada que eu fiz no Vale do Silício. Eu quis ter uma secretária, cara. Puta, não dá certo, cara.
gente tem que abominar a secretária. Para quem tem secretária aí, secretária é foda. Mas enfim, eu continuo tendo secretária aqui no Brasil ainda. Mas assim, a gente... Quando eu decidi montar a Web TV, eu ainda tinha essa mentalidade. Em 6 meses, foi o tempo que eu precisei, e o Brunão estava lá comigo, foi o tempo que a gente precisou para entender que o Web TV não era o nosso futuro. E tinha uma coisa que aí eu vou deixar aqui, que eu acredito muito hoje, que é o seguinte, pra você montar uma startup, vou fazer uma pesquisa rápida daqui a pouco, mas assim, tenta resolver um problema que é seu, que você já viveu. Você pode resolver qualquer outro problema, porque, enfim, mas o problema que você já viveu, você conhece ele muito melhor. E qual que era o meu problema? Era o problema com o YouTube. O cara que faz vídeo pro YouTube, que é produtor de vídeo no YouTube, e que faz vídeo para entretenimento, que faz vídeo de música, que faz vídeo de comédia, esse cara tem milhões de usuários, milhões de visualizações, o YouTube cuida bem dele. A gente que produzia vídeo de empreendedorismo, o YouTube fala, você tá de brincadeira comigo, não tem por que eu cuidar de você. Você não me gera demanda para isso. Esse era um problema que eu tinha. Eu falei, mas já é um problema meu. O que a gente faz agora? Eu já tenho meus vídeos produzidos, eu vou construir uma plataforma própria, onde eu distribuo meus próprios vídeos. E hoje nós temos vídeo da Endeavor, hoje nós temos vídeo da dona que é fundadora da Endeavor Global, a gente tem vídeo da Startup Grind, que hoje está em 150 capítulos aí ao redor do mundo. E temos vídeo de LeWeb. O que aconteceu em novembro do ano passado? Eu, ainda com o espírito do serviço, produtor de evento e tal, eu falei, Brunão, nós precisamos produzir uma competição de startup aqui no Vale do Silício. Mas, cara, quem conhece o Vale do Silício sabe, lá tem várias todos os dias. Várias, não são poucas. E eu, o que eu fiz, cara? Comecei a ir em todas as competições. Todo dia eu ia numa competição de startup. E, pô, no começo era legal. E daí, daqui a pouco, eu comecei a ver que era tudo igual. E eu falei, eu vou criar um negócio maluco. E aí, muito... devido até ao Bruno, que é super talentoso, a gente criou uma experiência para uma competição de startup que nasceu em março. E a gente deu uma puta sorte. O ganhador levantou $1,5 milhão. E a competição foi super bem sucedida. A gente levou DJ, serviu vinho, cerveja, os investidores que ficaram doidos e tudo mais. Só que na primeira competição que eu fiz, eu contratei uma americana para apresentar. E ela não cuidou tão bem do palco, porque ela é americana, então ela estava meio travadona ali. Puta, tudo que fugiu do que era o normal, ela não fez. Na de abril eu falei pros caras, eu dispensei a apresentadora, eu vou apresentar. Pô, não, você é louco, você é brasileiro, você já está ousando de fazer o negócio aqui. Só que eu tinha um sócio nessa competição que era a Nest SFI, que é uma aceleradora de lá. Os caras falaram, não, você não vai apresentar. Por que não? Não, porra, velho, você é brasileiro. Não, vamos colocar um americano. Um dia antes da competição, eu cheguei no escritório, o Bruno e a Camila, que trabalhavam com a gente, chegou e falou, quem vai apresentar é o Otis. Eu falei, quê? Nem fudendo. Fui na sala do cara, que é o presidente da companhia, falei, cara, é o seguinte, eu vou apresentar a competição amanhã, não vai ser o Otis. Eu criei o conceito da competição, eu criei o formato da competição, ninguém gosta mais desse negócio, é mais apaixonado do que eu vou apresentar. Não vai, não, eu vou ter que levar para o conselho. Eu falei, leva para onde você quiser. Os caras fizeram uma reunião extraordinária, não sei o que lá. Foi muito louco que eu entrei na sala, e aí eu acho que esse também é um pouquinho, sei lá, é um aprendizado importante que eu tenho. Eu não tenho muita noção das coisas. E aí, como eu não tenho muita noção, eu não tô nem aí, entendeu? Eu entrei na sala, só tinha bilionário, mas eu não sabia. Aí eu entrei na sala, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo bem? Seguinte, eu não vim aqui para perder o tempo de vocês. Amanhã a gente tem uma competição de startup que eu criei o formato, eu tenho 10 anos de televisão no Brasil, com o meu Broken English, eu vou apresentar. Ninguém gosta mais e está com mais pau duro nesse negócio do que eu. Eu vou apresentar o negócio amanhã. Muito obrigado, até logo. E saí da sala e deixei os caras lá se batendo. Os caras resolveram que ia deixar eu apresentar. Deixa esse louco apresentar. Eu apresentei. No que acabou a competição, os caras de LeWeb foram no evento. LeWeb é uma conferência que tem todo dezembro em Paris e maio em Londres. Os caras foram no evento e falaram, cara, quer fazer essa competição na Europa? Eu falei, vamos embora fazer. Então, quantos países você acha que dá para fazer? Eu falei, quantos vocês quiserem fazer? Vamos fazer 4 esse ano, mais a final? Eu falei, vamos. E aí, esse ano nós fizemos Berlim, Estocolmo, Paris e Barcelona, tudo agora no segundo semestre. E fiz a final semana passada,
começou na segunda o primeiro ensaio, que é o rehearsal, né? E foi até quinta, numa final, que eu apresentei para mais de 2.000 pessoas em Paris. Eu apresentando com o meu broken English still. Então, sim, para mim foi uma puta emoção. A Hands On TV está em mais de 57 países já. Na verdade, estava em 57, eu estou falando mais de 57, porque provavelmente essa hora já deve ter passado 57. A gente está desenvolvendo para a nossa competição de startup dentro da própria Hands On. Chama handson.tv, depois vocês podem logar. A gente está desenvolvendo várias features. A gente fez um file de uma tecnologia que você está assistindo o vídeo, igual você lê o livro e grifa, você vai grifar o teu vídeo, dos principais momentos que você quer do vídeo. Que assim você não precisa ficar voltando no vídeo, onde é que estava mesmo aquilo? E o nosso algoritmo já vai registrar e vai fazer um summary para você. E esse summary vai ser de todo o highlight content, que você fez o highlight, e vai ser, como o algoritmo ele já entende que categoria que está e que canal que é o vídeo que você está assistindo, ele também vai categorizar para você. Então, modéstia à parte, eu acho que até março a gente vai ter a melhor experiência para assistir um vídeo de empreendedorismo que vai existir, vai ser a nossa. Eu acho que eu estou falando até março porque hoje, se entrar, não tem nada demais. Até março a gente vai ter isso. A gente vai ter notes, então você vai poder fazer notes no próprio vídeo. Você vai ter note sharing, então você gostou do vídeo, quer mandar para o teu amigo, você vai mandar. E vai ter um negócio que, enfim, é o time-based comment. Em vez de você fazer só um comentário como você faz hoje, você vai fazer o comentário baseado num tempo específico do vídeo. Isso tudo vai ter na plataforma até março. E a gente está desenvolvendo a app para tanto Android quanto iOS, que vai ser uma app de pitch de 90 segundos, que é o mesmo formato do pitch. Então, só para vocês terem uma ideia, esse ano nós tivemos 1.400 empresas que aplicaram para a gente. A gente está estimando, a gente fechou Carrefour e Microsoft já, 10 países o ano que vem, a maior competição do mundo já. E a gente está negociando um tour na Ásia agora com a própria Microsoft e outros parceiros de lá. Dentro desse tour europeu está Israel, apesar de, enfim, eles chamam de extensão da Europa ali, a gente vai fazer também um dos 10 países. E todas essas empresas que aplicarem no ano que vem vão aplicar através da nossa aplicação, que nada mais é do que uma aplicação onde você vai participar de uma competição, você aplica por ela, não vai participar, você tem tua startup e quer dividir a tua startup ali, você vai poder também fazer o teu pitch ali. E ali você pode ter, porque aí ela também funciona como uma rede social, você pode ter o teu vídeo, o teu pitch private só para o teu hall de amigos, ou você pode ter ele public. E se você tiver ele public, ele vai para o ranking de startups que vai estar lá dentro. Então vai ter um ranking 24/7 rodando. Isso vai dividir para consumer enterprise e daí algumas categorias de indústria de negócio. Então, esse basicamente é o business que a gente criou. O que eu acho mais valioso passar para vocês? Os aprendizados, né? Então, algumas coisas básicas que eu viajei lá antes de passar esses aprendizados, né? Eu criei uma frasezinha minha que eu quero deixar para vocês, que é assim: o empreendedor é aquele cara que sai da sua zona de conforto e toma o risco para construir e desenvolver algo que vale a pena. Então, realmente, e a cada dia mais, eu vou falar disso como parte do aprendizado, se você não estiver fazendo nada que vale a pena, minha sugestão é que você pare de fazer e comece a fazer alguma coisa que vale a pena e que tenha significado para você. 3 coisas que eu acho importante no empreendedor, né? Que é o VPE, né? Que é visão, paixão e execução. Precisa ter a visão, porque o empreendedor, se ele não tiver a visão, ele não vai conseguir. E a visão, ela é a visão de alguma ideia. E aí, um dos aprendizados, já falando dele, é que a grande ideia não existe, é bullshit. Porque eu tinha todas aquelas ideias e daí, no fundo, eu acabei criando uma ideia de um problema que eu tive. E todas as ideias que eu achava que iam ser bilionárias, eu já vi várias pessoas fazendo e tão ricos, outros não, mas enfim, já fizeram as ideias. Então, e lá é muito claro, assim, ideias, cara, todo mundo tem todos os dias. E aí eu aprendi uma coisa lá que o conhecimento só enriquece quando ele é compartilhado. E é por isso que eu gosto tanto de estar aqui, Rodrigo. Obrigado pelo convite, cara. É muito legal poder vir aqui hoje compartilhar com vocês esses aprendizados. Então, visão, paixão e execução é uma coisa. Uma coisa que eu acho que o brasileiro sai na frente, que é o amor pela vida. E o amor pela vida tem a ver com o amor que a gente tem por pessoas.
De um modo geral, isso vai fazer muita diferença nos próximos 20 anos, aí, 30 anos. Daqui a pouco nós vamos ter um futurista falando disso, eu espero que ele entenda que isso é importante também. Mas, enfim, para mim, amor pela vida é um negócio super importante e que a gente brasileiro tem até um pouco mais do que outras nações por aí. Em segundo lugar, cara, é você ter tesão ao risco. Então não é assim, eu até que corro um risco. Não, cara, não rola. Você tem que gostar dele. Né? Então eu, por exemplo, pulei de paraquedas esses dias só para provar que eu gosto mesmo do risco. Eu vou ter um bebê em janeiro, eu falei, não, mas eu preciso pular de paraquedas antes, né? Imagina eu, depois do bebê vai ser mais difícil. E eu acho que o cara tem que ter tesão ao risco, de verdade. O cara que não gostar muito do risco, é muito difícil empreender. Enfim, essa também é uma visão que eu tenho. E em terceiro lugar é você se manter na sua ignorância. O que é se manter na sua ignorância? Cara que sabe de tudo vai virar filósofo, cara. Você quer ser empreendedor? Você tem que saber daquela porra que você está fazendo. Desculpa, meninas, a palavra. Você tem que saber daquilo que você está fazendo, cara. Você não precisa saber de tudo, velho. Você vai virar filósofo. Você quer ser filósofo ou empreendedor? Então, entenda isso. Porque tem cara que adora querer saber de tudo. Você fala disso, o cara sabe. Fala daquilo, o cara sabe. É muito legal jantar com esse cara. É muito legal passear com esse cara. Mas não fazer negócio com esse cara. Porque não adianta, ele tem que saber daquilo que ele está fazendo. Em profundidade. E isso é uma coisa que o brasileiro não tem, que é profundidade. A gente sabe um pouquinho e já acha que sabe. Então, esse é um aprendizado importante. Segunda coisa, cara, isso eu ouvi no teatro em 2005. Menos é mais. Menos é mais no teatro, menos é mais na empresa. Você vai montar um negócio ou você faz parte de uma corporação, cada dia mais, menos é mais. E é mesmo, cara. O menos é mais, ele é um negócio importante. Por que menos é mais? Menos gente gera mais velocidade. Então, assim, cuidado para contratar, porque a gente é louco para contratar alguém. Eu falei, eu contratei uma secretária, cara. Cuidado para contratar, porque contratar é fácil. O problema é que cada pessoa que você contrata é uma pessoa que você precisa ensinar, é uma pessoa que você precisa desenvolver a cultura nela. É muito mais fácil você ter um time de 3 caras brilhantes, com características diferentes e complementares por um objetivo comum, do que você ter um time de 10 caras meia boca. E que é, de uma forma geral, a nossa cultura, de ter um monte de gente mais ou menos para fazer um monte de bullshit que a gente sabe que faz. Entendeu? Então, essa é uma outra cultura lá. Os caras têm muito time de 3, muito time de 5. Não tem time de 20, time de 50. Então, menos é mais de verdade, assim. Eles têm um puta critério de contratação. Número 2, cara, fazer parte da cultura. Isso é um negócio que a gente tem falado no Brasil. A gente tem falado bastante de cultura. Cultura, cultura, cultura. Aí o cara vem e fala pra mim assim, eu faço parte de uma empresa aqui que ganhou como 12ª empresa para trabalhar no Brasil. É a Flexform, a maior indústria de cadeiras de armchair, né, na verdade, da América Latina. E lá tem esse contexto, a gente é super inovador. Só que quando o gerente erra, o CEO dá uma comida de toco nele, que, velho, como é que esse cara inova? Como é que esse cara pensa? Como é que esse cara toma decisão amanhã? Não toma mais. Porque a primeira decisão, a segunda que ele tomou errada, ele foi desencorajado. E isso é muito natural, a gente ter essa reação. Na verdade, e isso é muito legal, e eu trago como aprendizado muito forte lá, que na minha opinião, eu aplico tanto na minha startup, quanto aplico nas empresas maiores que eu faço parte, como Flexform, que tem 550 funcionários, a Salad, que tem, se a gente for contar como rede, mais 500 funcionários. A gente consegue aplicar coisas. E uma das coisas para quem trabalha em empresa grande, que a gente fez, pautado nesse meu aprendizado, foi dividir por núcleo, entendeu? Divide, cria small teams. Porque às vezes você tem 100 pessoas fazendo 10 coisas. Por que você não tem 10 pessoas fazendo uma em 10 núcleos, entendeu? Onde a informação gira muito mais rápido. O aprendizado é muito maior, porque o cara tá vivendo aquilo no dia a dia e, cara, a pirâmide fica, né, ela fica muito mais flat, né, cara? E assim, tem dado certo, tô tomando umas porradinhas ou outra, porque tem uma questão cultural também para ser resolvida aí e tal, mas tá funcionando e eu acho que, para mim, esse é o futuro não só das startups, mas é o futuro das corporações também. Então, independente se é empreendedor criando startup ou não, eu acho que funciona para os dois lados. Mas esse lance do menos é mais, eu acho que é fundamental para que a gente consiga. Outra coisa, quando você pensar numa solução, é melhor você ter meio produto incrível do que um produto inteiro meia boca, entendeu? Então é melhor meio do que meia. É melhor meio produto fudido do que um produto meia boca.
E o que é o produto meia boca muitas vezes? Você pega o produto, pensa nele e fala, velho, vou fazer o produto. O que eu preciso ter? Preciso ter essas 3 coisas. Beleza, mas aí você fala, seria muito legal ter a quarta, quinta, sexta, não seria? Puta vida. Aí você olha pro teu competidor, o negócio dele tem 7. O que você faz? Você cria um de 9. O problema é o seguinte, cara, 9 vai ser meia boca. Pega o cara de 6, vê o que ele faz mal e faz só 3. Mas faz 3 que sejam muito foda. E que aí o cara vai olhar pra você e vai falar, velho, isso daqui é uma solução muito melhor. E quem falar pra esse cara, pô, mas essa solução só me resolve 3 coisas. Cara, as outras 3 eu vou buscar numa outra solução. Mas nessa solução, eu fico nessas 3. Então seja incrível num número menor de soluções. E aí, quando eu falo de soluções, é uma solução com um número de funcionalidades. Isso serve desde você, enfim, do plano de saúde lá, aqui, para qualquer negócio, mas se aplica muito às startups. Eu tô vendo muita gente montar startup no Brasil falando que é uma startup. E no fundo não é. Por quê? Porque a startup ela precisa ter uma base tecnológica para que ela tenha escalabilidade. Então, assim, esse é o meu conceito, hein? Que obviamente eu peguei de vários outros conceitos. Mas o meu conceito é o seguinte: olha para o teu tamanho de negócio e pensa assim, se eu tiver outros 100 mil clientes, vai dobrar o meu custo ou não? Se dobrar, velho, você não é startup. Porque no fundo, você é um serviço, você está prestando serviço. Você precisa conseguir dobrar, você precisa sair de 200 mil caras consumindo o teu negócio lá para 1 milhão de nego consumindo e teu custo só vai dobrar ou vai menos que dobrar. Aí você é uma startup, aí você, porra, esse é o negócio, isso é escala. Fora isso, de fato não é escala, você é um cara de serviço. Ah, eu quero ter escala de qualquer jeito. Começa a pensar qual vai ser o novo modelo de negócio. Mas no modelo que você não é uma startup. O que não tem nada demais, né? As outras 5 empresas que eu faço parte não são startups. Não tem nada demais. Mas só para contextualizar isso. Então, essa coisa das funcionalidades eu acho super importante. Uma terceira coisa que eles têm demais lá, cara. E aí, só assim, o lance das funcionalidades ele vai para simplicidade. E lá tem um terminho para vocês lembrarem que é KISS, não sei quem conhece, mas é Keep It Simple and Stupid. Né? Keep It Simple and Stupid. Cara, é incrível como eles levam isso a sério. Tem coisa, porque, só para vocês entenderem, nesses primeiros 6 meses que eu tava lá, eu falava pro Bruno, velho, essa molecada tá criando esse negócio ridículo e acha que é empreendedor. Só que a mesma molecada do negócio ridículo levantou 10, 20, 30 milhões de dólares e eu não levantei nada em 6 meses. E eu achei que eu era gênio. Você entendeu a diferença? E quando eu fui para a Europa agora, era a mesma coisa. Os caras, em vez de criar um negócio muito simples, os caras queriam criar um negócio super complexo. Cara, os caras nos Estados Unidos, que parecem trouxa, os caras só estão ficando milionário porque o negócio é besta. Você olha e fala, isso aí até minha mãe, até meu vizinho faz. É esse negócio mesmo. Tem que ser o que o vizinho faz. É essa simplicidade toda que é o negócio mais incrível. Que pra mim é o nosso negócio de highlight content. Não é um negócio besta? Só highlight content. É besta, vocês vão ver daqui 2 anos. Entendeu? Então eu acho que esse lance da simplicidade é um negócio... Terceiro negócio, eu até... Isso daqui virou frase pra mim, que é legacy is more important than currency. Todo mundo tá falando em engajamento em qualquer lugar do mundo. Os caras lá levam a sério o negócio do legado, velho. Porque o legado faz você focar em encantar os caras. Em trazer uma solução que o cara fala, puta, que delícia isso aqui. E aí você gera o quê? Você gera engajamento, cara. E você só gera engajamento se você tiver legado. Então lá eles levam muito a sério. Tudo bem que a frase mesmo veio no dia que a minha mulher falou que estava grávida. Daí lá eu falei, puta, legado é mais importante. Mas o cara lá pensa realmente no legado. Isso é uma coisa... Parece boba, mas em termos de mentalidade faz uma diferença incrível lá na frente. Porque o cara que... Aqui, estão os dois juntos. Um pensando no legado, um pensando no currency rápido aqui. Lá na frente esse cara tá aqui, esse cara tá aqui, entendeu? A coisa vai pro lado oposto, cara. Então pensar em legado que parece uma coisa muito óbvia, muito boba, é um negócio que no médio prazo faz muito sentido. Tem um negócio que vem junto com isso pra mim que chama tração. A gente ouve, né? Tração, esse cara tem tração, o Facebook tem tração, tem tração. Quando eu cheguei lá também, como eu tinha um dinheirinho para gastar, eu falei, bom, eu vou montar meu time aqui, contrato os negros, olha a minha mentalidade, vou contratar. Os caras vão trabalhar para mim, não comigo, para mim.
Eu sou o chefe, contrato, pá, acabou. Investidor, vou fazer pitch para investidor? Que pitch para investidor, pô? Pego a minha grana, vou lá, faço o meu negócio e acabou. Nada de pitch para investidor. E aí vou ter meus clientes lá. Beleza. O que eu entendi depois desse 1 ano e meio, galera? Que tração começa no time. Em vez de você contratar um CTO, convence o cara a vir no teu sonho, para ver se teu sonho é bom. Porque se nem um CTO você consegue pro teu sonho, se nem um co-founder ou um cara que vem para dividir, que é um cara que vem com uma característica complementar, então se é um cara bom de técnico, você vai pegar um cara de business, se é um cara bom de business, pega um cara mais técnico, ou pega um cara de design, que design é uma coisa também super importante. Esse cara, se você não convencer ele a vir com você, você já não tem tração nem pro teu time, cara. E isso no começo, pra mim, era, eu contrato, pago e, acabou, velho. Contrato o cara aí, já era. Não, cara. Os caras lá, eles não contratam justamente por isso. E hoje no nosso time, a gente tem o Brunão que tem participação lá, a gente tem o nosso CTO que tem participação, a gente tem o nosso COO que tem participação e mais 2 pessoas que são shareholders. Na verdade, o equity ele é vestido, né? A cada, 4 anos o cara vai se vestindo e esse ciclo de 4 anos ele vem para um ano. Mas é assim, todo mundo tem participação. O que acontece quando todo mundo tem participação, pessoal? Cultura de dono, velho. Porque não é que é cultura de dono porque eu tô falando pro cara, vamos ter cultura de dono. Não, velho, porque ele é dono. Se o negócio for bem pra caceta, ele foi bem pra caceta. Ele é dono realmente. Número 1. Número 2, investidor. Vou com o meu dinheiro. Não, velho. Se eu não conseguir convencer o investidor que meu negócio é bom, eu preciso arrumar o meu negócio. Eu preciso melhorar o meu negócio. Nenhum investidor vai saber do meu negócio mais do que eu sei. Mas eu preciso conseguir convencer esses caras que a gente sabe fazer. E aí, só para vocês terem uma ideia, nós estamos levantando um round A agora de 4 milhões de dólares. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava convencer alguém. Alguém precisa pôr dinheiro em mim. Se ninguém pôr, alguma coisa está errada. E aí nós estamos levantando esse round. Não sei se vocês têm muita noção de como é que funciona isso, mas o cara vem no round. Antes desse round teria um seed funding, que eles chamam. Mas a series de seed funding eu já passei porque eu fiz o seed. Eu coloquei o dinheiro, tive um sócio que é um dos donos da Flexform que colocou também uma grana no começo junto comigo. Ele tem uma participação da empresa também. E agora como é que faz? A gente tem lá da empresa, eu tenho 79% e os outros 21% estão diluídos entre outras pessoas. Agora a empresa vai emitir ação para esses 4 milhões que estão entrando. Então a empresa emitindo, ela dilui todo mundo que está para baixo. Só para informação, talvez alguns já saibam, outros não, mas é assim que funciona. Esse vem o Series A. Depois do Series A eles fazem outras séries, como o Series B, Series C. Não sei quem acompanhou o Uber aí, mas fez uma series agora de 30 bilhões de dólares. É um número retardado, enfim. Mas como o nosso negócio está com valuation de 20 milhões de dólares, que a gente acabou de criar. Então, teoricamente, é bacana, assim. Eu acho que a gente está sendo bem sucedido por isso. Então, o aprendizado da tração, eu acho que é bacana para vocês. E, por último, quero deixar uma mensagem aqui para vocês, que é o seguinte. Todos os momentos de arrogância que eu tive na minha vida em achar que eu não deveria fazer algo, na minha reflexão de hoje, foram momentos de falta de confiança. Quando eu não confiava muito em alguma coisa, eu colocava aquela coisa da arrogância, né? Aquela, eu sei, ou eu posso, ou eu não sei o quê. E eu acho que esse aprendizado de 1 ano e meio lá, sendo um puta idiota, porque é isso que você se sente quando você tá lá no meio, os caras gênio pra caceta e eu não entendi o que estava acontecendo e demorei e gastava dinheiro e foi dinheiro e eu, chorava, ele sabe. Eu falava, caralho, eu não tô aguentando, eu não tô entendendo o que tá acontecendo até agora. Depois de 1 ano sofrendo desse jeito, cara, eu percebi que quando eu me travava e ficava eu comigo mesmo ali, eu não conseguia evoluir, cara. E quando eu consegui me soltar e mostrar para as pessoas que eu estava vulnerável de fato, foram momentos que eu aprendi demais, sabe? Quando eu pude me libertar daquela coisa de eu sou fudido, quando eu me libertei daquilo, cara, parece besteira, galera, mas, puta, foi incrível, cara. Porque foi onde eu mais aprendi, foi onde as pessoas mais me ajudaram, porque aí quando você tá vulnerável e você abre isso pra pessoa, ela te ajuda, cara. No fundo ela fala, não, beleza, vem cá. E foi aí que eu entendi
o verdadeiro significado daquele ecossistema e por que aquilo é tão especial e tem 43% do capital de risco do mundo. Porque as pessoas são e estão vulneráveis. E elas, por estarem vulneráveis, estão 100% abertas a compartilhar e aprender. E para mim isso foi especial e eu espero que seja para vocês. Obrigado, pessoal.